Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Nós vamos orar por isso, tá bom? No livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 19, a Bíblia diz que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E no versículo 20... e é isso que eu quero que você entenda, antes da gente estar entrando em falsas doutrinas, vai dizer assim: pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, diga não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Então, se alguém erra, se alguém faz coisa errada, eu quero que você entenda, irmãos, claramente, não é voluntário. Existe uma força por trás que está sujeitando aquela pessoa ou aquela visão a fazer de forma errada. Você está comigo? Amém, irmãos? É importante nós compreendermos isso, que desde o começo do mundo, se você estudar um pouco o começo do mundo, você vai ver que Deus fez o homem, fez a mulher, e ali tinha a primeira igreja de Cristo, amém? A primeira igreja do Senhor, 2 membros. Na primeira igreja de Deus tinha 2 membros. Você sabe que os 2 se desviaram ainda? Coisa séria isso, hein? Coisa séria isso. E por quê? Porque alguém apregoou uma falsa doutrina. E eu já quero começar por aí. Abre tua Bíblia em Gênesis, no capítulo de número 3. Antes disso, eu quero orar com você. Eu disse que oraria, eu quero orar para que haja bom entendimento e que ninguém saia daqui confuso e nem pensando mal de qualquer visão por aí. Lembra, você está em Verbo da Vida e fique com a visão que você está aprendendo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero ser grato a você pela palavra da verdade. Eu sei que a tua palavra nos conduz a toda a verdade, o teu Espírito nos conduz a toda a verdade. Nós queremos ficar, Pai, com a verdade que há em você. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro sobre tudo que será falado aqui, sobre tudo aquilo que será ensinado nesse lugar, eu declaro, Pai, boa compreensão. Eu declaro corações, Pai, abertos para receber a sua palavra. Eu declaro olhos para ver, ouvidos para ouvir e uma mente, Pai, perfeita para compreender aquilo que você quer nos ensinar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, nós não sairemos daqui confusos, nós não sairemos daqui desmotivados, Pai. Pelo contrário, sairemos animados a permanecer firme e inabalável naquilo que você tem nos ensinado, na sua palavra genuína, Pai, sem mistura, sem acrescentar, sem tirar nada, porque assim você nos ensinou. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro um tempo agradável e um tempo favorável para aprendermos das suas verdades, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, eu disse Gênesis capítulo 3, não foi? Volta lá, Gênesis capítulo 2, versículo 16. Gênesis 2, 16. Rapaz, o povo aqui está bom demais. Vamos ler bem, de uma forma bem favorável, para que nós possamos entender, viu? Que a falsa doutrina começou aí, presta atenção. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, diga esta ordem. Havia uma ordem, você está comigo? E o Senhor Deus lhes deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. Você ouviu? De toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comer, diga comer, no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então, qual foi a ordem do Senhor? O Senhor disse: olha, de todas as árvores vocês podem comer livremente. Eu quero que vocês se alimentem. Eu quero que vocês usufruam de todas as árvores. Porém, de uma só árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerá. Você percebeu que ele disse não comerá? Deus só disse não comerá. Agora vai lá para o capítulo 3 e versículo de número 1. Olha só quem implantou a falsa doutrina aí, presta atenção. Mas a serpente, diga a serpente. Então, irmãos, agora tudo que nós falarmos de falsa doutrina, que você associar com algum nome ou com alguma denominação, por favor, entenda. A serpente, foi ela que começou. Eu quero atribuir toda a culpa a ela, porque ele é que é o culpado mesmo.
É o diabo que é culpado, irmãos, de toda a asneira que acontece na humanidade. Amém? Mas a serpente mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Presta atenção. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Prestou atenção que ele já está deturpando o que Deus disse? Porque o que Deus havia dito é: de toda árvore do jardim comereis livremente. Mas a serpente já chegou trazendo a seguinte questão: é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Prestou atenção, irmãos, que nos detalhes, presta atenção que nos detalhes às vezes há engano e nós não percebemos. Amém? Não comereis de toda árvore do jardim, verso 2. Versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, porque Deus havia dito: comereis de toda árvore. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis. E aí nesse versículo tem um acréscimo: e nem tocareis nele. Foi isso que Deus disse no capítulo 2? Deus falou para não tocar ou falou para não comer? Mas já houve um acréscimo aqui, ó. Não, Deus disse que eu podia comer de todas as árvores, só não da árvore que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal. Dele não comereis e nem tocareis nele. Já houve um acréscimo aí. Às vezes as pessoas querem acrescentar coisas. Nem tocareis nele, porque para que não morrais. Então, no começo do mundo, houve um que trouxe uma falsa doutrina e a igreja aceitou. Nem coma, nem toque. E aí tem a sedução, a serpente vem seduzindo, dizendo: não, é certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Irmãos, quantos cristãos nos dias de hoje estão fazendo coisas erradas, pensando da mesma forma, que a graça de Deus nos salvou, não foi assim? A graça nos salvou, então é certo que nós não morreremos. Quem vai para o céu? Todos aqueles que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você confessa? 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 Ah, então agora podemos viver deliberadamente, porque já confessamos. Não, irmãos, a Bíblia diz que a salvação é por esforço. E aqueles que se manterem firmes até a vinda do Senhor, esses sim serão salvos. Amém, irmãos? Aleluia. Então, eu quero falar sobre algumas falsas doutrinas que são criadas, irmãos. Presta atenção, eu disse que toda a criação está sujeita à vaidade, como diz Romanos 8:20. Não é voluntário, mas é por causa daquele que sujeitou. Abre em Timóteo, capítulo 4, versículo 1, por favor. 1 Timóteo 4:1. 1 Timóteo 4 e versículo 1. Eu estou falando sobre falsa doutrina. Diga falsa doutrina. Isso. Falsa doutrina. 1 Timóteo 4 e versículo 1. Está escrito aí atrás: o Espírito afirma expressamente. Percebe que está falando ali o Espírito com letra maiúscula, está falando a respeito do Espírito Santo. O Espírito afirma expressamente, ou seja, não é uma afirmação básica, não é algo assim, talvez aconteça, não está dizendo talvez aconteça, não está dizendo que se alguma coisa acontecer vai dar certo, não. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, diga espíritos enganadores, e a ensinos de demônios. Mas é possível, irmãos, que no meio da igreja haja espíritos enganadores e ensino de demônio? Sim ou não? Agora deixa eu esclarecer algo para deixar muito fácil para você. Tudo aquilo que sai fora da palavra de Deus é espírito enganador e ensino de demônio. Tudo o que, pastor? Exatamente tudo. Exemplos básicos.
que nós costumamos ensinar aqui. Vamos lá. Nós somos verbianos, então eu vou fazer uma pergunta básica para você. Quantos aqui entendem que você pode sentar à mesa e tomar a ceia do Senhor tranquilamente? Junto com todos os santos, junto com todos os irmãos. O que habilita você para tomar a ceia? Aceitar Jesus, porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Diga, filho de Deus. O filho não come com os cães. Você está comigo, sim ou não? O filho se assenta à mesa. Amém, irmãos? Mas algumas doutrinas, e eu vou falar de doutrina, eu estou falando de doutrina, algumas doutrinas vai colocar um peso sobre você e perguntar, ei, desculpa, eu não conheço o irmão. Você é casado? É casado no papel? Então pode, porque senão não podia não. É batizado? Então pode, senão não podia não. Você é casada? Não. Você está em pecado? Não? Rapaz. Sabe, queridos, de uma coisa, se somos filhos, a Bíblia diz, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Agora, por que algumas doutrinas colocam o peso e diz, se você não é batizado, não pode tomar a ceia? Aí, a pobre da irmã Josefa, vou falar assim que eu acho que não tem nenhuma nessa igreja, a pobre da irmã Josefa se converteu. A irmã Josefa se converteu, Caio, mas a irmã Josefa é amaziada com o irmão Zezinho. E o irmão Zezinho não quer casar com ela. Eles já são amaziados há 20 anos. Vai casar para quê? Ei, mulher, que besteira, vai gastar dinheiro com casamento? Tu já vive comigo há 20 anos. A irmã Josefa deseja tomar a ceia, mas por que o irmão Zezinho não, que ele não é crente, ele está lá fora no mundo. Aí ele não quer casar com ela, porque ele já se sente casado, então ele não quer participar da burocracia do casamento, né? Não estou nada contra o casamento é correto, e todo mundo que vive junto tem que casar, amém, irmãos? Isso é uma regra básica, ok. Mas aí a irmã Josefa, ela não pode se batizar, porque ela não é casada no papel. Aí o anseio da irmã é se batizar, ela congrega na igreja há 5 anos, 10 anos, e todos os anos tem batismo na igreja, e a irmã Josefa vai lá ajudar, vai servir no batismo, ela vai lá assistir o batismo, celebrar junto, mas ela mesma não pode se batizar. Aonde está escrito isso? Quem decidiu que fosse assim, irmãos? Porque a Escritura diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, mas quem crê e for batizado será salvo. Então, tecnicamente, ou oficialmente, a irmã Josefa não é salva porque ela não pôde se batizar. E por que ela não pôde se batizar? Porque proibiram ela. Você está comigo? E aí, consequentemente, a irmã Josefa não pôde se batizar, então ela também não pode tomar a ceia em algumas doutrinas. Aí o diácono passa com a bandeja da ceia, irmãos, o sangue representa, o suco representando o sangue de Jesus. Aí ele serve para o Caio é casado. Ô Caio, tu é casado, toma aí, Caio, você é digno, pode tomar, porque você é casado. Aí, o irmão é casado, irmão, toma aí. A irmã não. Vou para outro, porque a irmã Josefa se sente, irmãos, o verminho de Jacó, o nada da igreja, porque ela fica lá no cantinho da igreja, e ela chora todas as ceias, ela chora angustiada, porque ela não pode tomar a ceia do Senhor. Ela é mais crente do que muitos, talvez até mais do que o pregador, porque quem conhece os corações é o Senhor. Você está comigo? Talvez a irmã Josefa seja mais crente do que o pregador. Talvez a irmã Josefa levante pelas madrugadas e entregue o coração dela ao Senhor e diga, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, tudo que eu tenho é teu, eu me entrego totalmente a você. Enquanto isso, talvez o pregador nem esteja andando alinhado, mas o pregador é casado, então está tudo certo. Você está comigo, irmãos, que uma falsa doutrina, na verdade, pode massacrar alguém? Alguém quem? Um irmão. Um crente, irmãos, pode ser massacrado dentro da igreja. Por quê? Por causa de uma visão distorcida das coisas. Você está comigo? Quando é que isso acontece, irmãos?
Quantos aqui já ouviram falar, e eu vou perguntar para todos, você pode levantar sua mão. Ouviram falar de o irmão... Tem que arrumar um nome bem diferente. O irmão João? Eu vou pegar o João, não tem nenhum João aqui também. O irmão João, ele era diácono da igreja e é um dos melhores diáconos que a igreja tem. Aleluia! Então, irmão João... Aleluia! Deus é bom, amém, irmãos? Aleluia, daqui qualquer coisa, ouvir raios e trovão é para despertar você, fica tranquilo. Retomando o raciocínio, o irmão João é diácono da igreja, um dos melhores diáconos, não dorme na igreja não, irmão João não. O irmão João é crente, o irmão João ora demais, o irmão João tem revelações. O irmão João, ele tem um chamado do Senhor, um chamado bonito, ele tem um chamado profético. Irmãos, como é bom ter pessoas com chamado profético na igreja. Sabe por quê? Porque pessoas com chamado profético, ela tem visão. Você não está vendo nada, a pessoa está vendo um anjo andando pelas paredes. Uma pessoa com chamado profético é lindo. E às vezes, por isso que a Bíblia diz que até o momento em que o herdeiro é menor, em nada ele difere do servo. Do mesmo jeito é o profeta, o evangelista, até o momento em que ele é menor, em nada ele difere do servo. Porque às vezes, presta atenção, o pastor, a chamada do pastor é o quê? É cuidar das ovelhas, é aconselhar as pessoas, é instruir as pessoas, é abraçar, amar, visitar, essa é a chamada do pastor. O pastor não tem uma chamada profética, não necessariamente, ele pode fluir nesse dom em determinados momentos, mas o pastor ele não tem o dom profético. A Bíblia diz que uns foram chamados para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas e outros pastores e mestres. Então o pastor ele não é o profeta da igreja, mas o irmão João é o profeta da igreja. Ele recebeu o dom de Deus, o dom da profecia. Então o que acontece? O irmão João tem visões. Eita, o irmão João vê as coisas. Aí o pensamento do irmão João, rapaz, o pastor dessa igreja é insensível demais. Porque eu vejo e o pastor não vê nada. Ei, pastor, você viu um anjo ali? O pastor disse, rapaz, não vi não, eu estava olhando para a irmãzinha que estava quase caindo ali, ó. É o que o pastor vê. Ei, pastor, tu viu o demônio correr ali? O pastor, rapaz, não vi não, cara. Eu estava mais preocupado com o irmão que estava precisando de uma cesta básica. Entende as unções diferentes? Aí o irmão João fala assim, mas o pastor é insensível demais. O irmão João era um diácono e flui no dom profético, ia crescer no dom profético, está crescendo no dom profético, mas agora ele entende que ele é mais crente do que o pastor, ele recebe mais revelações e ele vê mais coisas do que o pastor. O que o irmão João faz? Ele abre uma igreja para ele. Faz a mesma coisa que o diabo fez. O diabo saiu da igreja que ele congregava, que era o céu, e levou a terça parte dos anjos ainda. Levou 30% da igreja para congregar com ele. Vai direto para o inferno essa igreja dele. Já está determinada já, direto para o inferno. Aí o irmão João faz isso e abre uma igreja para ele. Mas sabe que o irmão João não tem? Estrutura para cuidar de uma igreja. O irmão João não tem doutrina para cuidar de uma igreja. O irmão João tem pensamentos próprios. E nos seus pensamentos próprios, ele carrega a igreja dele. Só que ele está carregando a igreja dele totalmente fora da verdade. Amém, irmãos? Quantos se lembram do nome dos diáconos que foram instituídos na primeira igreja? Alguém lembra aí? Fala um aí, pelo menos. Foram 7 diáconos. Igreja de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 6. Estevão, glória a Deus, Estevão 1. Qual era o outro? Ninguém? Nicanor, saiu Nicanor, rapaz. Geralmente só aparece Estevão e Felipe, já apareceu Nicanor. Barnabé não, irmão. Barnabé não. Vamos lá, coloca Atos capítulo 6 na tela, versículo 1 para a gente, por favor. Felipe, olha lá.
E naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Prossiga rapidinho para eu chegar nos diáconos. Versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Existia uma doutrina única naquela época, que era a palavra de Deus, amém, irmãos? Em Atos dos Apóstolos, verso 3, mas irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, porque a doutrina tem que permanecer. Você está comigo? Verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão. Ó, Caio já chegou em um. Elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Filipe, eu falei Felipe, mas é Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Gravou esses nomes? Talvez você só tenha gravado Estevão e Felipe. Mas o Caio falou Nicanor. O Caio foi além de todo mundo que eu já perguntei, porque ele chegou em Nicanor. Mas não é de nenhum desses que eu quero falar para vocês. Eu quero falar do último. E Nicolau. Sabe que Nicolau foi um diácono da igreja primitiva? Ele estava no meio dos 7. Se você estudar Atos dos Apóstolos, você vai ver, logo em seguida, você vai ver Estevão entregando a vida dele pelo Evangelho. Mataram ele, apedrejaram ele, e ele perdoou aqueles que o mataram, viu o céu aberto e o Filho de Deus assentado à direita dele, sabe? Estevão estava pronto para ir. Estevão pregou todo o Velho Testamento numa pregação só. Mesmo assim, ele foi apedrejado e subiu, foi o primeiro mártir da história. Em seguida, você vai ver um pouco a respeito de Filipe, no capítulo 8 de Atos. Filipe era um diácono que se tornou evangelista, e Filipe agora começa a pregar o evangelho, sai dali, vai para Samaria, e prega para toda a Samaria, ganha um monte de gente para o Senhor. Filipe ganha as pessoas como evangelista, mas ele não impõe as mãos para batizar com o Espírito Santo. Depois os apóstolos têm que ir lá e fazer esse serviço, porque Filipe entendeu, eu fui chamado para ganhar vidas. E ele vai ganhar vidas. Por isso a Bíblia continua falando de Estevão e de Filipe. Mas quem sabe que a Bíblia ainda fala de Nicolau? Dos outros eu não ouvi falar mais não, mas a Bíblia fala de Nicolau. Quantos sabem? Você sabe que a Bíblia fala de Nicolau? Sabe não? Então você vai saber agora. Vamos lá. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo de número 2. Apocalipse 2. E versículo algum, eu já vou encontrar aqui e te falo. Apocalipse 2, versículo 6. Nós sabemos que Apocalipse 2 e 3 as cartas que João escreveu para as igrejas, instruído pelo próprio Jesus Cristo. Amém, irmãos? Na visão que João teve a respeito do Apocalipse, o Senhor Jesus dá essas instruções e ele começa a falar, o anjo da igreja em Éfeso escreve, amém? E depois ele fala ao anjo da igreja em Pérgamo, ao anjo da igreja em Tiatira, ao anjo da igreja em Filadélfia e assim por diante. Mas a Éfeso ele diz assim, olha, tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Para a igreja de Éfeso, Jesus disse, tens em teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Esse Nicolau aí, esse camarada aí, criou uma seita religiosa. Amém, irmãos? No capítulo 2 mesmo, essa carta João está escrevendo à igreja de Éfeso. A igreja de Pérgamo, Jesus disse no versículo 15, vai dizer assim, capítulo 2, versículo 15, outro sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então você percebe que os nicolaítas aparecem 2 vezes na igreja de Apocalipse. Quem são os nicolaítas? Aqueles que seguiram a Nicolau, um diácono da igreja.
um diácono da igreja deturpou, fez uma bagunça terrível, irmãos. O que Nicolau, ele fez, lembrando que Nicolau foi um diácono eleito pelo povo. O povo viu nele uma graça para servir, uma graça para fazer. O povo encontrou nele o quê? Aquelas qualidades das quais os apóstolos disseram, homens cheios do Espírito, homem cheio de sabedoria. Foi encontrado tudo isso em Nicolau. Ele foi um dos 7 escolhidos. No meio de toda a multidão, irmãos, já havia naquela época, no mínimo, 5.000 crentes naquela igreja. E Nicolau foi escolhido no meio desses. Amém, irmãos? E os nicolaítas, o que é que eles faziam? Qual era a doutrina dos nicolaítas, irmãos? Era um grupo denominado nicolaíta. Eles participavam de uma seita que procurava difundir os ensinos contrário ao evangelho e aos ensinamentos já estabelecidos no início da era cristã. O objetivo era corromper as doutrinas das igrejas e perverter os costumes existentes. Nicolau inspirou a seita através da sua indiferença com a vida cristã e pelos prazeres da carne. Seus seguidores foram estes os ensinamentos como uma licença para se entregarem à luxúria, doutrina herética que defendia a poligamia e o casamento dos padres. O que esse homem começou a defender? Casamento com 2 mulheres ou mais, que era em desacordo com a igreja. O que esse homem começou a defender? Luxúrias. Entende isso? Era um homem que tinha se convertido ao Senhor, era um homem que tinha se recebido do Espírito, e mesmo assim ele se corrompeu, mas ele não se contentou com isso. Ele começou a apregoar os pensamentos dele. E assim, irmãos, o que acontece? Muitas pessoas seguiram a Nicolau, por isso a Bíblia fala a doutrina dos nicolaítas. Às vezes eu percebo, irmãos, igrejas arrebatando multidões nos dias de hoje. O que é que está juntando a galera nos dias de hoje, irmãos? Eu vou falar para você. Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. O que é que está chamando a atenção nos dias de hoje nas igrejas? Jogo de luz. A igreja que tem jogo de luz enche. Os jovens tudo gostam da igreja que tem jogo de luz. É pecado colocar jogo de luz na igreja? Não. Ok? É um atrativo? Legal. Mas disso aí para escorregar para uma balada gospel não custa nada, né? Você está comigo? Hoje nós já temos igreja com fumaça. É pecado? Diga não. Mas, irmãos, isso para nós escorregarmos assim para um sentimento de estar em uma boate é facinho. E aí começa a se criar uma doutrina totalmente fora das Escrituras, irmãos. Por quê? Porque essas coisas, na verdade, estimulam a nossa carne. Você está comigo? É fácil para nós termos uma igreja lotada de crentes carnais. Aí eu pergunto para você, que benefício isso traz para o reino de Deus, irmãos? O que isso acrescenta na vida das pessoas? Porque nós temos uma igreja, podemos ter uma igreja cheia, atrair a multidão e fazer e acontecer. Mas sabe de uma coisa, irmãos? A Bíblia ela é bem clara quando ela diz assim, olha, entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta que conduz para a vida e são poucos os que entram com ela. Diga poucos, os que acertam com ela. São poucos os que acertam com a porta estreita. Mas a mesma Bíblia diz que a porta larga são muitos os que se perdem com ela. Porque é fácil de passar, é possível termos uma igreja com uma multidão tremenda, e mesmo assim, elas estão indo pela porta larga. São muitos os que acertam com ela. Você está comigo, irmãos?
Se nós não tomarmos cuidado com as falsas doutrinas, são coisas sorrateiras. O apóstolo Paulo ele dá muitas instruções a Timóteo, algumas coisas sorrateiras, irmãos, que vai entrando e vai contaminando as pessoas. A Bíblia também vai falar sobre a doutrina de Balaão. Nós estamos falando sobre falsas doutrinas, amém? A doutrina de Balaão está também em Apocalipse, no capítulo 2, e versículo 14. Está escrevendo a mesma igreja de Pérgamo, que vai dizer assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Se você analisar na íntegra a história de Balaão, começa lá em Números capítulo 22, Balaão é convidado por Balaque para amaldiçoar o povo, e quando Balaão chega lá, Balaão não pode amaldiçoar o povo, porque o povo de Deus já é abençoado, e ninguém pode amaldiçoar o povo de Deus, amém, irmãos? Mas Balaão conhece aquele povo, Balaão entende que, olha, se nós fizermos eles tropeçarem, eles se amaldiçoam sozinhos. Então, a doutrina de Balaão, falada em Apocalipse capítulo 2, versículo 14, os que sustentam a doutrina de Balaão, o diabo já entendeu isso, o diabo não pode matar você, ele pode fazer com que você se mate. O diabo não pode atropelar você, mas ele faz com que você se atropele. O trabalho do diabo é induzir as pessoas ao erro, e ele faz isso, irmãos, também com as igrejas, induzindo ao erro, induzindo as pessoas ao erro, e assim as pessoas vão para a igreja e às vezes passam 10 anos, 20 anos, sendo induzidas ao erro e nunca saem, irmãos, do mesmo lugar que entraram na igreja. Pelo contrário, eu vou falar pelo contrário com muita propriedade, porque às vezes o cara era lá do mundo, era casal do mundo e vivia lá, e no final de semana o cara saía com a esposa para comer uma pizza e se divertiam, iam para as festas de família e eram alegres, viviam sorrindo, aí se corrompe em uma igreja que tem uma doutrina totalmente ferro e fogo, que diz: ei, irmão, tem que passar pelo deserto, cara. Se tu não passar pelo deserto, tu nunca vai entender Deus. Ixi. O irmão entende que tem que passar pelo... Agora, o rosto do irmão que era alegre se entristece. O irmão vive triste agora. Ei, tem que orar mais, varão. Tem que orar, tem que experimentar o joelho no milho. Aí o irmão era alegre, o cara era alegre lá no mundo. Aí vem para uma igreja que ensina tristeza para ele. Ei, irmão, quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Sabe, irmão, são doutrinas que são ensinadas nas igrejas. Parece brincadeira, mas é verdade, isso é ensinado por aí. Aí você encontra, outrora o cara no mundo: e aí, Caio, beleza, meu irmão, pô, sucesso, e aí, o que vai fazer? Sextou, e aí, vamos fazer o quê? Rapaz, vamos... Depois você encontra o cara crente. E aí, Caio, como é que tá, rapaz? Deserto. Passando pelo estreito de Jeová, irmão. Deus está me ensinando. Aí eu digo: que isso, cara, não é assim não, rapaz. Rapaz, Deus vai pesar a mão em tu também. Eu digo: meu Deus do céu, que o Senhor nunca pese a mão dele sobre nós. Doutrinas, irmãos. Doutrinas que ao invés de levantar as pessoas, colocam as pessoas para baixo. Doutrinas que ensinam as pessoas a ficarem escravas de líderes espirituais. Se você for lá e aquele apóstolo lá impor as mãos sobre tua vida vai mudar, irmão. Ixi. Aí você corre atrás do apóstolo, fica na fila lá, 500 pessoas na fila para receber a imposição de mão do apóstolo. Quando a Escritura diz assim: ei, tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê não está falando do apóstolo, está falando daquele que crê. Quando a Escritura diz: ei, se você crê,
se você crer, você vai impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Você vai falar em novas línguas. Ei, se você crer, você vai pisar em serpentes e escorpiões. Se você crer, você vai beber vão te dar coisa mortífera para você beber e você não vai te causar dano algum. Ei, se você crer e não duvidar no coração, direis a este monte, ergue-te, lança-te daqui. Não duvida no coração, e assim será com aqueles que creem. Mas ensinam as pessoas a ficarem atrás do apóstolo. Nada contra os apóstolos. O apóstolo é de Deus, irmãos. Eu estou falando do ensino. Você está comigo? Eu creio que existe poder de Deus disponível para o apóstolo, para impor as mãos sobre as pessoas e elas ficarem curadas. Eu só não entendo que as pessoas precisam ser ensinadas, que precisam ir até ele. Ah, mas a Bíblia diz que até os aventais de Paulo curava. Aí eu vejo pregadores pegar o terno dele suado e sair assim. Virou bagunça, meu. Isso não é Bíblia, isso não é a palavra, isso não é doutrina. A doutrina nossa é fé. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque eu estou falando sobre falsa doutrina. Amém, irmãos? Você vai sair daqui com a informação sobre falsa doutrina. Semana que vem eu te falo da nossa doutrina, tá bom? Combinado? Combina comigo que você vem amanhã, ou que você vem na semana que vem, tá bom? Tudo certo? Então, qual era a doutrina de Balaão, irmãos? Isso é uma estratégia de Satanás desde o começo do mundo. Não é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? O que Satanás estava fazendo? Deturpando o que Deus disse. Porque a ideia de Satanás é fazer as pessoas tropeçarem. Ele fez isso com o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus, depois de ser batizado, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pastor, por que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto? Para mostrar para mim e para você que é possível vencer o diabo. Amém, irmãos? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto com um intuito, para ser tentado pelo diabo, para provar para mim e para você, e para mostrar até como vencer. Então Jesus, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quando Jesus está lá jejuando 40 dias e 40 noites. Atenta para uma coisa. Quando Jesus é batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo desce, e se ouve uma voz do céu dizendo: este é o meu filho. Alguém aqui já ouviu uma voz do céu? Naquele dia, o Espírito Santo desceu, e uma voz do céu dizia: este é o meu filho, em quem eu tenho prazer, ou em quem me comprazo. Quando o diabo vai tentar Jesus no deserto, a primeira coisa que ele faz é: se és filho de Deus, ele já tenta trazer dúvida, ele já tenta deturpar aquilo que do céu se ouviu. Este é o meu filho. Aí o diabo: se és filho de Deus, se és. O que o diabo queria fazer? Fazer Jesus tropeçar. Nas nossas palavras: se você é filho de Deus mesmo, manda essas pedras se transformar em pães. Aí Jesus me ensina e te ensina a vencer. Firmeza doutrinária. Jesus diz: está escrito. A firmeza, irmãos, é você ficar com o que a palavra de Deus diz. Essa é a nossa firmeza. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Rapaz, o diabo tenta de um jeito, o diabo tenta do outro. Aí sabe o que ele faz? Ele faz o que muitos cristãos estão fazendo por aí, usando a palavra para fazer os outros tropeçar. O diabo leva Jesus até um lugar bem alto e diz: atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem. Certamente os anjos virão e te
sustentarão, e aí vão acreditar em você. O diabo deturpa até a palavra para poder enganar os outros. Aí Jesus disse, também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor vosso Deus. Alguém aqui tem coragem de pular? Está escrito, os anjos vêm. Ninguém pula, não? Porque está escrito, não tentarás o Senhor vosso Deus. Pela palavra, Jesus nos ensina, pela doutrina, pela firmeza naquilo que ele tem recebido, pela firmeza naquilo que está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito. Por último ele diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a ele prestarás culto. Retira-te, Satanás, pela palavra. Amém, irmãos? Mas ele é perito, e ele não desistiu lá no Éden, quando ele tentou Eva. Ele não desistiu em Jesus quando deu errado. Ele tenta em mim e você até hoje. Algumas pessoas, irmãos, a Bíblia diz que muitos seguirão ensinos e mestres como que tendo coceira nos ouvidos. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Como que tendo coceiras nos ouvidos, nós estamos em um período das Escrituras, ou em um período da humanidade, em que as informações estão muito fáceis para nós. E o que é que está acontecendo nos dias de hoje? Você pode ouvir a pregação que você quiser, no lugar que você quiser, e a hora que você quiser. Então já existe uma enganação aí. A enganação que diz que você não precisa mais ir à igreja. Porque você pode ouvir uma pregação na sua casa. Assiste a pregação agora, depois coloca no Fantástico, e assiste o Fantástico e fica aquela mistura de ideias, né? Ou você também pode ouvir uma pregação que concorde com aquilo que você pensa. Entende isso? Na internet hoje tem de tudo, então se você quiser ouvir uma pregação que concorde com bigamia, você vai ter lá, que é a doutrina dos nicolaítas. Uma pregação que você pode fazer o que você quiser, e Jesus te ama do mesmo jeito, e do mesmo jeito você vai para o céu, e Deus está sempre com você, porque foi Deus quem disse, nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Então está tudo bem, pode viver deliberadamente, está tudo certo. Existem pregações para isso. E por conta dessa facilidade, irmãos, muitas pessoas estão se desviando da fé, porque estão ouvindo aquilo que elas querem. Por conta das facilidades, o que acontece? Eu não me dou bem com o Caio aqui, eu estou falando bastante com o Caio, que ele está aqui, ele é meu parceiro, então vai dar tudo certo. Mas eu não me dou bem com o Caio, eu não gosto do Caio, a gente nem se fala mais. E a gente congrega na mesma igreja. Mas eu não falo mais com ele. Então o que eu faço? Eu saio daqui e vou para outra igreja. Quero ver o Caio mais. Não, eu perdoo, só não quero mais ver ele. Mas eu perdoo. Aí eu vou para outra igreja, eu vou para a igreja da irmã Marisa. A irmã Marisa é pastora. E a irmã Marisa me recebe de braços abertos, porque para ela interessa a igreja cheia. Ela não quer saber como eu vim. Para ela interessa que chegue mais e mais pessoas na igreja dela. Porque enquanto mais pessoas, mais próspera é a igreja. A igreja funciona bem com bastante pessoas. Então ela nem quer saber. Eu estou falando de um relacionamento de amizade, mas existem casais se separando e fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque um casal que se separa não dá para ficar na mesma igreja. Você concorda comigo? Fica chato. Aí a irmã vai para uma igreja, o irmão vai para outra, porque eles vão tentar a vida de novo. E está tudo certo, está tudo bem. Por quê? Porque está tudo muito fácil. Sabe, irmãos, tudo isso são doutrinas enganosas, ensinos demoníacos que estão tomando a mentalidade das pessoas. As pessoas estão sendo cauterizadas por isso, e elas estão vivendo deliberadamente de forma errônea, e está tudo bem, não pode. Amém, irmãos? Para você entender uma firmeza doutrinária, é importante você entender que essas doutrinas estão fora, para que você possa viver uma vida cristã genuína. Você está comigo? A vida cristã genuína, irmãos, está
ela está tão ligada com a doutrina, que Jesus Cristo ele deixou algumas parábolas na Bíblia, e ele, em algumas das parábolas dele, ele diz que vai ter dois trabalhando no campo. Um vai e o outro vai ficar. Vai ter duas, uma vai e a outra fica. Como é isso? Olha, haviam 10 virgens, diga 10 virgens. Do que Jesus está falando? Jesus está falando de 10 puras. Jesus está falando de 10 igrejas. Você está comigo? Haviam 10 virgens, 5 mantinham azeite. Do que Cristo está falando, irmãos? Está falando de estar ligado, estar perseverando na visão. Ei, o noivo vai vir, eu preciso estar firme, eu preciso manter as minhas lâmpadas acesas. O que Cristo está falando? Ele está falando de firmeza. Enquanto que as outras 5 está bem tranquila, está vivendo deliberadamente. Um dia o noivo vem, está tudo certo. Nós somos as virgens, então está tudo bem, certamente nós seremos convidados para o banquete. A distração foi tão grande, que a Bíblia diz que elas pegaram no sono. Quando se ouviu a voz do noivo, aí todo mundo fica desesperado, né? Eu quero ir. Se eu perguntar, eu queria que você fizesse essa pergunta para si mesmo. Se o Senhor Jesus viesse hoje, como é que Ele me acharia? Como é que Ele te acharia? Como Ele nos encontraria? Porque nós não podemos viver deliberadamente, pensando estar dentro de uma igreja e viver deliberadamente e pensar que Jesus não seria justo. Entenda, a irmã Quitéria é uma cristã genuína e ela faz todos os esforços possíveis e impossíveis para se manter genuína no Senhor. Mas o irmão Cristiano, não. O irmão Cristiano vem à igreja de vez em quando quer. Nem presta atenção na palavra. Quando acaba o culto, pergunta, e aí, o que foi ministrado? Rapaz, não sei não, mas o louvor estava uma beleza. Não sabe nem o que foi ensinado, não sabe nem o que está acontecendo, mas está indo na igreja. Um domingo sim, 8 não. Está tudo certo. Deus não é injusto, irmãos. Deus não é injusto. Ele não vai olhar para a Quitéria e vai dizer assim, tu está toda certinha. Deus não é injusto. Amém, irmãos? Desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço, diga esforço. Eu nem sei porque entrei nessa área. Amém, irmão? Até os dias de hoje eu não quis entrar muito nas doutrinas atuais, porque eu não quero ferir nenhuma denominação. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, que um copo com água do lado da televisão não cura você, o que cura é Jesus Cristo. Tá bom? Só para deixar isso bem claro, bem estabelecido no teu coração. A palavra de Deus nos foi enviada, Salmo 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que era mortal. Então um copo com água não pode te curar. Amém? Não é a oferta A, não é a oferta B que vai te salvar de nada, irmãos. Oferta você dá de livre e espontânea vontade. Você só dá oferta porque você entendeu o que Cristo já fez por você. Então você dá oferta de gratidão ao Senhor. E não para receber nada em troca. Isso chama-se barganha. Você está comigo? Não existe isso de você dar uma oferta. Dê uma oferta aqui de R$1.000 que a tua vida vai mudar, irmão. Eu daria, irmão. Seria o maior investimento da minha vida. Se eu der R$1.000 eu ganho um carro novo, eu dou R$1.000. Chama-se barganha essas coisas. Isso não é doutrina. Isso é falsa doutrina. Você está comigo? Não existe, irmãos, olha, essa aqui é a água do Rio Jordão. É suja a água do Rio Jordão.
Então não se iluda com essas coisas. Amém, irmãos? Eu não quero ferir nenhuma denominação, eu não quero andar por esse caminho. Como eu disse, Deus julgará tanto esses como aqueles. Mas a palavra de Deus deve ser o suficiente para nós. Você pode repetir comigo? A palavra de Deus é o suficiente para mim. Já está bom para você, não? A Bíblia também fala nos mesmos livros das cartas às igrejas sobre Jezabel, ou os ensinos de Jezabel, que ensinava a prostituição para o povo mesmo. E a Bíblia diz que quem anda por esse caminho deve se arrepender disso. Amém, queridos? Agora, o que é prostituição? Quando se fala em prostituição, a gente imagina uma mulher da vida, né? Não, prostituição é você se prostituir com outros deuses, é você ter outro tipo de adoração, é você colocar coisas em primeiro lugar e Deus em segundo. Você sabe que Jezabel, ela servia a Baal, ela tinha o Deus Baal e ela conduzia o povo a essa prostituição, a adorarem a Baal, ela tinha profetas de Baal. Então, prostituição não é simplesmente uma mulher da vida, é qualquer um de nós que deixamos Deus de lado às vezes e ficamos com outros deuses, que qualquer coisa pode ser o seu Deus, se você deixar. Você está comigo? Um time de futebol pode ser o suficiente. Alguém já ouviu a frase, aqui tem um bando de louco? Tem que ser muito louco mesmo, né? Tem hinos de time que diz, eu te amarei até morrer. Eu te amarei até morrer. Não é assim? Tudo isso pode ser considerado a prostituição. Não se você simplesmente torce para o time ganhar e está tudo certo, é um torcedor fuleiro igual a mim, que só torce para o time quando ele está ganhando, quando ele está perdendo você nem quer nem ver ele. Tudo bem. Mas quando você é fanático, quando você coloca... Eu descobri que eu era crente quando teve um jogo de Copa América, final de Copa América, Brasil e Argentina. E o jogo foi 7 horas da noite no domingo. E eu tive que decidir entre assistir Brasil e Argentina e ir para a igreja. E na época o Brasil ainda estava jogando bola. Não era hoje, não. Amém, irmãos? Então você precisa sempre colocar Deus em primeiro lugar. Do contrário, você está seguindo uma outra doutrina, que é uma doutrina desfavorável. Amém? Fica de pé, eu quero orar com você. Eu espero que existem muitas coisas, irmãos, nós poderíamos enumerar acontecimentos atuais, sabe? Doutrinas atuais, ensinos atuais. Mas só quero deixar claro para você que a culpa não é dos homens, não são os líderes espirituais. Os líderes espirituais, eles são homens também, sujeitos aos mesmos erros que você. E o diabo, irmãos, ele enganou Adão, ele enganou a Eva, ele tentou enganar o próprio Jesus. Ele enganou os anjos. Os anjos estavam do lado de Deus, ele conseguiu enganar os anjos, irmãos. Então ele sempre vai tentar contra as pessoas. E todas as falsas doutrinas que existem, é culpa dele mesmo. É ele tentando desviar o foco. Amém? Porque ele sabe que se nós compreendermos quem somos, o que temos e o que podemos em Deus, o inferno vai ficar vazio. Ele vai ficar sozinho lá com os anjos que ele corrompeu. Amém? Feche seus olhos.